Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série O que é feito desta República. Hoje vamos analisar as formas obscuras como a justiça romana atua. São 6 as principais estratégias de atuação da justiça romana. Vamos começar pela primeira. Esta justiça segue o modelo fascista do governo pelas leis e não o governo pelo povo. Assim, em vez de uma sociedade democrática baseada na participação, temos uma sociedade baseada na obediência. Ou seja, uma sociedade baseada na palavra do Senhor. Ou a palavra que vem da Bíblia, ou a palavra que vem do Código Penal. Logo a seguir, ao 25 de Abril, os licenciados começaram a ocupar a maior parte dos lugares na Assembleia da República, sequestrando o Estado de Direito. Isto teve duas consequências. Primeiro, deixou de haver separação entre o Poder Legislativo e o Poder Judicial. Segundo, a Assembleia da República deixou de representar o povo português, passando a representar, antes sim, a classe e os interesses dos licenciados em Direito. Outro dos efeitos desta estratégia foi a impunidade dos advogados e a responsabilidade dos juízes. Advogados e juízes têm a mesma origem académica. Estudaram nos mesmos bancos da universidade e estiveram juntos nas festas universitárias a beber copos uns com os outros. A partir daqui, todo tipo de complicidades podem surgir. E, durante anos e anos que têm saído notícias nos jornais que apontam no sentido de que os juízes recebem dinheiro por trás, através de advogados amigos, para atrasarem processos ou para não punirem criminosos que paguem. Outro esquema do complô entre advogados e juízes é colocarem as pessoas a saltitar de tribunal em tribunal. Para os mesmos factos, as mesmas provas, em cada tribunal sai uma decisão diferente, ora favorável a uma parte, ora favorável a outra, até à decisão final. A partir do momento que os advogados controlaram a Assembleia da República, ofereceram o estatuto de irresponsáveis aos juízes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eles podem tomar as decisões que quiserem, independentemente dos factos e das leis, que nunca poderão ser punidos. Resta às pessoas recorrer da sentença, indo para o tribunal gastar mais dinheiro e mais dinheiro. A segunda estratégia consiste em impor o princípio de que o não conhecimento da lei não é justificação para a sua violação. Já o seu conhecimento, sim. Este tipo de estratégia constitui um abuso psicológico contra a população, pois as pessoas, o cidadão comum, nem sequer teve formação cívica para compreender minimamente como é que a justiça funciona no país e são obrigados a cumprir leis que não conhecem. Assim, se viola a Constituição da República de forma legal, ou seja, os cidadãos não são todos iguais perante a lei. Quem não tiver uma licenciatura em Direito é considerado um cidadão de segunda classe que não tem direito a reclamar sequer. Outra estratégia consistiu em ir transformando a justiça de forma a que esta apenas fosse acessível a quem tivesse dinheiro. Dinheiro esse que poderia ser utilizado para comprar juízes, para atrasar processos ou para conseguirem prescrições ou mesmo decisões favoráveis. Um pobre, por exemplo, se for apanhado a roubar um saco de arroz para alimentar a família, é prontamente punido e não tem qualquer hipótese de recurso. Pelo contrário, se for alguém das elites com um bom estatuto social e muito dinheiro, poderá atrasar sucessivamente os processos até estes prescreverem. Outra estratégia foi oferecer aos criminosos todas as garantias. Por exemplo, se alguém for atacado por um criminoso e se defender, vão ambos a tribunal. A pessoa que se defendeu é que terá que provar que é inocente, enquanto que, relativamente ao criminoso, compete ao Estado provar que este é culpado. Isto constitui uma clara mensagem aos cidadãos de que os coitadinhos dos criminosos são mais importantes que as pessoas com responsabilidades sociais. Impuseram ainda o princípio da proporcionalidade na legítima defesa, ou seja, o criminoso escolhe o momento do ataque, escolhe a arma e resta ao inocente reagir de acordo com as escolhas feitas pelo criminoso, o que lhes dá todo tipo de vantagem.
Vamos agora à penúltima estratégia. Esta estratégia baseia-se na figura do urso que o Ministério Público gosta de fazer. Uma das técnicas é a utilização de métodos extrajudiciais para quebrar moralmente os arguidos e lhes retirar o apoio da família e dos amigos, expondo-os em público e fazendo pré-julgamentos na comunicação social. No fim, pouco ou nada se prova. Outro método é a corrupção. O Ministério Público é das organizações mais corruptas a atuar em território nacional. Se alguém contornar a lei ou corromper os processos estabelecidos, é acusado prontamente pelo Ministério Público de corrupção. Mas se for o Ministério Público a precisar de fazer isto, já não há problema nenhum. Eles podem, por exemplo, fazer 50 falsas acusações que não há qualquer tipo de... No fim de um julgamento, nunca são responsabilizados pelas falsas acusações que fizeram. A acusação que tem estado mais na moda é a de terrorismo. A acusação de terrorismo dá-lhes poderes especiais para investigarem conforme querem e lhes apetece. Vamos agora à última estratégia. Eles inspiram-se na doutrina católica para atingir os seus objetivos. Começa logo pelo método do arrependimento e do perdão. Para quem for bom ator, basta representar, fazer-se arrependido e logo aí a pena é-lhe reduzida. Outro método é humilhar as pessoas perante a população antes do julgamento. Todos se lembram das figuras em que muitos criminosos são colocados ao entrar no tribunal, em que são obrigados a taparem-se com os casacos, com as camisolas, colocando assim a nu partes do seu corpo. A justiça é das instituições romanas que mais tem contribuído para a falta de atitude e sentido de soberania do povo português, com todo tipo de abusos psicológicos sobre a população, a proteção e privilégios dados aos criminosos. Tudo isto tem levado os portugueses a viverem no medo. Os três pilares deste esquema mafioso têm sido uma população sem acesso à formação cívica, leis feitas em causa própria em escritórios de advogados, bem como juízes irresponsáveis. Tudo isto tem permitido aos licenciados em Direito dominarem psicologicamente a população portuguesa. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Não se esqueçam que podem seguir a minha campanha política nas redes sociais. Muito obrigado e até à próxima.